nas escolas de samba e nos terreiros, existe uma permanente invasão da branquitude na capoeira, mas não por atitude antirracista, mas por apropriação de tudo que é preto e só se torna legítimo, legal e culturalmente aceito quando é arrancado de nossas mãos. Ser capoeira do samba, do santo, sempre deu cadeia. Acusação por crime de vadiagem ou curadeirismo. E não importa se é jogado, xingado ou abençoado. Se é um corpo preto que detém a ação, o resultado é prisão. Quantos serão os brancos que já não foram detidos, inquiridos, aprisionados por um golpe de capoeira, um rabo de arraiá, uma rasteira ou esquita? Falar de não é fácil. A capoeira espalhou-se, virou esporte nacional, recurso pedagógico, fitness, e assim a história se perde. A ancestralidade que fortalece é desprezada. Desprovidos de outras armas, foi a partir dos golpes e dos movimentos de capoeira que, com seus corpos, os escravizados resistiram à violência dos senhores de engenho e capitães do mato. A partir dos golpes e dos movimentos da capoeira, com seus corpos negros, buscaram a liberdade, a reconexão com o próprio eu e com os que vieram de antes. No Brasil, durante o período escravista, a capoeira uniu todo o continente africano, encabeçadas, meias luas, tesouro. Para de cada mundo pós-abolição, recebe a interferência, a máscara do colonizador, e vira paixão, até por as que buscam o emocional e a paz. Que naquela época o Brasil ainda era uma colônia de Portugal e a sua mão de obra era a mão de obra escrava. Quando chegaram no Brasil, devido às tamanhas agressões que sofriam seus colonizadores, os escravos tiveram a necessidade de se proteger contra eles. A partir de golpes e movimentos ágeis nessa luta, a capoeira, ela permitiu que eles defendessem as brutais perseguições e a violência que eles sofriam. Com medo de uma possível revolta, os colonizadores proibiram que os escravos praticassem essas lutas marciais. E com isso, os escravos passaram a adaptar as suas lutas com ritmos simples, criando assim a capoeira que conhecemos hoje. Quilombos são comunidades que foram formadas através de escravos que fugiam da fazenda. Esses quilombos serviram como centros de resistência para os escravos negros que fugiam do trabalho forçado no Brasil. A palavra quilombo vem do idioma banto, que tem uma referência a guerreiro da floresta. Zumbi dos Palmares é conhecido como líder dos quilombos dos Palmares, ocupando essa função de 1678 a 95. Acredita-se que sua ascensão tenha relação com desentendimento com Gangazumba. Os quilombos, como pode-se imaginar, eram alvos constantes dos ataques dos portugueses, que desejavam capturar os escravos fugitivos. A capoeira, nesses casos, ela era utilizada como arma contra esses ataques. O quilombo de Palmares ficou como o mais conhecido da história. Porém, existiram quilombos em praticamente todos os estados brasileiros. De pé, de correr, está na nossa história.
família, lá na Serra da Bahia, permanente uma vigília, e preciso um tombamento pela identificação, foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz homenagem à banda Tatumanga, da cultura da raça banda da sentinela. Quem te faz homenagem à banda Tatumanga, da cultura da raça banda da sentinela. Subiu o tempo no quilombo dos palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares, em virtude de dor e de fé, ficou registrado na nossa história, pela luta, pela chefe, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Quem te faz o... Com o decorrer do tempo, a situação dos capoeiristas começou a mudar quando os conservadores saíram do poder a favor dos liberais. 11 anos depois, o Império Brasileiro foi desmantelado por um golpe republicano encabeçado pelos militares. Segundo o Museu da Capoeira Oficial, cerca de 2.000 capoeiristas foram presos em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Em 1930, durante o presidente Getúlio Vargas, ele oficializou a capoeira como esporte nacional. Ainda na era Vargas, as escolas foram incentivadas com o samba. Então, em 1940, passou a ser considerado, o Brasil, internacionalmente, passou a ser considerado como o país do carnaval e do samba. Estereótipo tido até os dias de hoje. Mesmo para ser considerada, e a capoeira, mesmo para ser oprimida, utilizada pelos negros que lutaram por igualdade e respeito, passa a ter o reconhecimento e a valorização. E no dia 15 de julho de 2008, é reconhecida e tombada como patrimônio cultural brasileiro. Hoje estima-se que seja praticada em mais de 200 países, sendo considerada... Esses também fazem parte da capoeira, como o som da cavaque, o berimbau e o pandeiro. Segundo historiadores, a Escola Mangueira foi uma das primeiras escolas a introduzir a capoeira nas escolas de samba, nos desfiles. Outra curiosidade é que o rei Pelé disse numa reportagem que só se tornou o rei do futebol